Quando nós deixamos Deus agir, com certeza nós vamos ver muitos milagres acontecer na nossa vida. É o programa Gente de Fé que com muita alegria chega até você, onde quer que você esteja, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom que você está aqui, que bom que você está conosco neste programa. O programa Gente de Fé, ele quer fazer-nos conhecer histórias de pessoas de fé. Pessoas que mesmo no sofrimento, nas lutas, nas dores, não abandonaram o Senhor, não abandonaram a Deus, não desanimaram. Pelo contrário, buscaram e buscam permanecerem firmes na confiança em Deus. E no programa de hoje nós vamos conhecer a história de uma pessoa que casou-se, depois de 10 anos casada, ela engravidou do primeiro filho, e esta realidade de ter engravidado foi quase que, nos inícios, ela teve uma notícia. Ela teria que dar à luz ao seu filho, que estava apenas com 4 meses de gestação. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu com esta mãe? O que será que aconteceu com este pai, com esta família? O que será que aconteceu com esta criança? Hoje, no programa Gente de Fé, nós vamos conhecer a história da Mônica e do Ramon. Mônica, bem-vinda. Obrigada, Padre. A Mônica está vindo do Rio de Janeiro, né? Bem-vinda, é com muita alegria que a gente te acolhe também, para não somente ouvir a sua história, mas principalmente podermos experimentar a graça de Deus através da sua história. Mas você, vindo do Rio de Janeiro, casou-se, depois de 10 anos você teve o seu primeiro filho. Por que apenas depois de 10 anos você quis engravidar? Se organizar na vida, ter uma casa, para quando ter os filhos, já está tudo mais tranquilo. Sim. Isso tem quanto tempo? Quantos anos você tem de casada já? Eu vou fazer 30 anos. 30 anos de casada. Já é o jubileu dos 30 daqui a Isso. pouquinho. Muito bem. Só que com 10 anos de casada, você ficou grávida. Com 4 meses de gravidez, creio que no pré-natal, né, naqueles exames, naquele acompanhamento que faz, você teve uma notícia. Que notícia foi essa? O que aconteceu no 4º mês de gestação? O pré-natal normal. Aí, chegando lá, a doutora viu que estava acontecendo alguma coisa. Meu pé estava inchado. Aí ela olhou para mim, assim, já estava, assim, tipo assim, passando mal. Entrou lá para dentro e foi ligar lá para o trabalho do meu esposo, dizendo que tinha a esposa estava passando mal, a esposa de um funcionário, e que ela não tinha capacidade de fazer meu parto. Sim. Aí me encaminhou para uma clínica lá do Rio de Janeiro, muito boa, e eu me encaminhou para lá e eu fui para lá. Aí chegando lá, para mim era tudo um sonho, que eles falavam que ia ser pequeno, mas na minha cabeça eu nunca fiquei grávida na minha vida. Então não sabia de nada o que acontecia, né? Aí me colocaram lá na janela, aí tem uma praça muito bonita lá em Laranjeiras. Aí eu vi uma pessoa muito alta, branquinho, acenando para mim, dizendo que ia dar tudo certo. A enfermeira perguntou, por que você está assim? Aí eu falei para ela, ela falou, você acabou de ver o Frei Galvão. E ele acenou para mim, dizendo que ia dar tudo certo. Era o Frei Galvão, protetor das grávidas, que eu nem sabia quem era o Frei Galvão. Peraí, antes de entrar nisso daqui, então você já era uma mulher de fé nessa época? Muita fé. Você já era uma mulher de fé, estava vivendo toda essa realidade, então quer dizer que não foi esta situação que mudou a sua fé? Não. Pelo contrário, ajudou a viver? Ajudou, sempre fui católica, meus pais sempre levaram a gente, desde pequenininho, para a igreja católica,
Toda a vida eu fui católica. Nunca passei para outra religião nenhuma, sempre com muita fé. Então, nos exames de rotina, no 4º mês, você vai à médica, que estava te acompanhando já, provavelmente. Isso, minha doutora... Né? Bastante. Aí, pelo seu pé, ela percebe algo diferente. Isso. Seu pé estava inchado. Inchado, aí ela falou, foi o pior eclâmpsia. Minha pressão já estava 29. Eu já estava morrendo e não sabia. Ela não podia falar nada para mim. Você não sentia nada? Nada. Nada. Já estava morrendo e não sabia e não podia falar, porque a pressão podia entrar em choque e eu. Aí, chegando lá na clínica lá, né? Aí falaram para mim que ia ser pequeno, tal. E ó, eu fiquei lá uma semana, eu tomava 2 vacinas. Quem? O Ramon, o bebê, que era um feto, né? Até aí era um feto. Sim. Eu tomava 2 vacinas e o feto tomava 1. Caso fosse sobreviver, para o pulmão estar um pouquinho maduro. Tá, mas aconteceu o parto com 4 meses. Aconteceu. Né? Neste momento, vocês dois corriam risco ainda? Ou era só o Ramon? Como é que, neste momento do pós-parto, como é que foi esses primeiros momentos? Né? Você corria risco, ele corria risco? Como é que foi esses primeiros momentos? Porque ia salvar primeiro a minha vida. O feto ia ser o último. Primeiro ia ser a minha vida. Ia tentar, se fosse... Aí eles colocaram e falou para mim, eu vou colocar a incubadora aqui encostadinha aqui, se caso ele sair da sua barriga e conseguir entrar na incubadora, vai ser um milagre. Então, neste momento, eles queriam salvar a tua vida. Isso. Tanto o meu esposo teve que assinar para salvar a minha vida. Em nenhum momento eles alegaram o aborto? Em nenhum momento falaram em relação ao aborto nessa situação? Não. Em nenhum momento. Nenhum momento. Porque podemos dizer que se fosse nos nossos dias, isso quanto tempo tem? 21 anos, Ramon tem 21 anos. Então, há 21 anos atrás, não falaram nada. Com certeza, se fosse nos nossos dias, até para trazer a realidade de facilitar, eles já iam para a prática do aborto. Isso. Né? Mas naquele momento, não. Tentou. Eram médicos com ética. Com certeza. Tentou, falou que ia salvar. E ver que tanto tentaram. Eu tomava 2 vacinas, ele tomava 1. Porque se caso fosse sobreviver, né? E como foi esse tempo lá no hospital? Você teve o Ramon, né? Esse é o nome dele. Isso. Com 4 meses apenas de gestação. Você ficou no hospital com ele? Quanto tempo? Como é que foi esse tempo? Porque com 4 meses, o que aconteceu? Ele ficou em incubadora? Como é ficou. Que... Ficou mais ou menos uns 7 meses, mais ou menos. Aí, ficou lá. Eu não dava para mim ficar lá, porque era uma clínica muito rica. Eu não tinha condição. E nessa época tinha várias pessoas famosas lá e chegaram perto do meu marido e falou, eu queria dar um presente para a Mônica. Será que eu posso pagar uma parte hotel para ela ficar junto com o Ramon? Mas meu marido não deixou, porque meu marido é mineiro, e mineiro ele é diferente. Sim. Tudo que a gente tem com muita luta. Mineiro casado com uma carioca. Isso. E é com muita luta tudo que a gente, né? Sim. Tudo mesmo, Deus mesmo que, né? Aí ele não deixou. Aí eu ia para casa todos os dias, saía de lá 00:30. E assim, praticamente, eu não dormia, eu ficava sentada na cadeira para chegar logo a hora para eu poder ver o Ramon. Você só dormia em casa? Você passava o dia inteiro no hospital? O dia inteiro no hospital, durante 7 meses. Durante 7 meses? 7 meses. E o que vinha ao seu coração? Quais eram os sentimentos que você trazia no seu coração durante esses 7 meses? Você consegue lembrar de tudo? Muita fé. O tempo todo pedindo para a mãezinha passar na frente. E os médicos falaram para mim,
está apenas começando, Mônica. A batalha vai ser muito grande. Nunca houve um caso desse. Eu não sei se o Ramon vai falar, se vai andar. Os médicos deixavam claro. Deixaram, não mentiram nada e falando tudo o que ia acontecer. Aí começou a luta. Transfusão de sangue. Aí já não tinha mais onde furar o Ramon, porque 270 gramas. Aí furaram a cabeça dele. Aí foi a hora que mais... que doeu muito. Isso você presenciou tudo? Tudo que acontecia com o Ramon. Aí depois ele quebrou a perna, o braço, tudo com 300 gramas. Aí o laboratório, na época que o meu marido trabalhava, mandou vir um dos melhores médicos lá de Fortaleza. Sim. Aí foi Deus que usou, pediu para comprar uma banheira da Barbie. Ele fez um bebê conforto para o Ramon. Aí o Ramon parou de se quebrar. Que só andava com o Ramon, com esse bebê conforto. E aí ele parou. Que tamanho tinha o Ramon? Na palma da minha mão, na sua mão, ele era grande. Na palma da minha mão, ele... É grande. Ele poderia nadar na palma da mão. Nadar. Na minha mão aqui. Na mão do meu esposo. Uma mãe, podemos dizer, marinheira de primeira viagem. Nossa, era o primeiro. Meu primeiro. Né? Vendo o seu filho ali, passou na sua cabeça algum momento o pensamento de por que comigo isso? Não. Não. Com muita fé, eu só pedi uma coisa a Deus. Se Deus fosse deixar o Ramon aqui, para não deixar com sequela, senão, pode levar ele, Deus. Foi a coisa que eu me ajoelhei e pedi. Ele lutando tanto, não era eu que ia ali. Ficar chorando perto dele. E quando eu ia embora, o feto é pura realidade. Quando o bebê está aqui na barriga, manda conversar. Quando eu ia embora, padre, ele nem enxergava, ele usava aquele tampão, né? Nem abria o olho, nada, era um feto. Ele fazia assim, chorando. Com meses, né? Ele tinha já tinha amor dentro dele, né? Já Muito. tinha vida, já tinha este instinto filial. Ele sabia quem era a mãe. Sabia. Foi tudo, né, no momento certo, na hora, né? E eu sei que foi uma vitória muito grande do Ramon. Tudo. E teve uma hora que o feto é o dedo para voltar. Ele já estava morto. Ele ficou preto até 1,8 kg. Porque como não tem líquido, ele fica preto, não tem líquido, né? Então, o feto nasce desse jeito mesmo. Sim. Aí, ele falou, não, agora o Ramon Deus já levou ele. Eu falei, não, pode enrolar meu dedo que o Ramon vai voltar. Volta, Ramon, volta, eu te esperei 10 anos, o Ramon voltou. Olha só. A força da fé. A força da fé. E eu queria que você recordasse um pouquinho dessas imagens do Ramon quando estava ainda ali, naquela incubadora, naquele hospital, né? Nós temos ali imagens que você pode dizer um pouquinho o que está acontecendo com essas imagens. Ali ele ainda não tinha tirado o tampão, então, muito sofrimento, transfusão de sangue, muita coisa. Nesse tempo em que o Ramon estava ali, que você disse, foram 7 meses que ele ficou numa incubadora. As pessoas chegavam desanimando você ou as pessoas chegavam animando você, dizendo, Mônica, vai dar certo, vai tudo certo. Qual que era? Tinha mais pessoas dizendo, esquece, não vai dar certo? Ou tinha mais pessoas dizendo, Mônica, vai dar certo? Não, tipo, as pessoas que ia ver, não... Que passava lá, que ficava assim mais ou menos uma semana, olhava assim, eu ficava escutando. Sem chance de sobreviver. Jamais um feto desse vai sobreviver. E quando eu escutava isso, eu pedia a Deus.
Ali ele já Deus está vai sem o deixar tampão. Ali foi o primeiro dia que ele tirou o tampão. Ali ele estava com a perna e o braço quebrado. E essa quem é? Essa é uma grande enfermeira, uma mulher de muita fé. Veio comigo para casa também. Como é que é o nome dela? Josi. Josi. Ela acompanhou então o Ramon? Acompanhou o Ramon até a data de hoje. Por assim, pela imagem que nós estávamos vendo, dá para perceber o tamanho do Ramon. Foi o primeiro dia que eu peguei ele. Aí é você. Que emoção você sentiu pegando o seu filho ali? Muito. Muito grande. Que eu esperei tanto esse momento para pegar ele. Foi muita. Era o primeiro dia em que uma mãe segurava o seu filho. Porque quando eu chegava lá, padre, às vezes eu não podia nem abrir, nem a incubadora. Era? Nem podia abrir. Porque tinha os cuidados próprios, as Tinha. coisas próprias. Quanto tempo depois aconteceu esse primeiro contato seu de pegar o seu filho nos braços? Quanto tempo? Eu acho que foi depois de 2 meses. Depois de 2 meses que você ia até o hospital e apenas via o seu filho Só, ali. E vendo hoje, passados 21 anos, você pode dizer que toca no milagre? O Ramon é a prova viva que Deus existe. A prova viva. Eu que convivi com feto. Deus é maravilhoso. Deixar o Ramon para mim sem sequela. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus. E este milagre que você toca, que você tocou, esse milagre que você experimentou e experimenta. O Ramon está vivo, né? Está com 21 anos hoje. Daqui a pouco nós vamos ver o Ramon, não saia daí. Mas só para que você que está nos acompanhando possa primeiramente acreditar na vida. O Ramon é um milagre, né, Mônica? Verdade. Nasceu de forma, digamos assim, necessária, não vamos dizer outro nome, mas para a sua sobrevivência era necessário que ele nascesse apenas com 4 meses de gestação. Quantas mães que às vezes, sem problema nenhum, vamos dizer, com o seu filho, mas por pura irresponsabilidade, abortam. O que você falaria para estas mães? Que sentimento de mãe é este? O que você, como mãe, que toca no milagre do seu filho, falaria para essas mães que praticam, por exemplo, o aborto? É ter muita coragem. Porque eu que convivi com um feto, ela ter coragem é uma vida. Já está mexendo aqui dentro tudo, vê eu falando, ele chorando. Então, escuta, ter coragem, é muita coragem de fazer um aborto. Jamais. É um amor, é uma vida que está aqui dentro da gente. E a gente já tem aquele amor muito grande, o amor mesmo de mãe. É uma coisinha pequenininha, mas é ver aquela coisinha pequenininha ali dependendo da gente e fazer um aborto. E uma coisa, padre, todo mundo que ia ver o Ramon chorava muito, porque lembrava do passado, porque já fez. Então ela chorava muito, muita gente quando ia visitar o Ramon. O sofrimento delas era tanto. Essas pessoas que falavam que ele não iria sobreviver. Até outras pessoas que iam lá em casa visitar o Ramon, que depois eu fui entender por que ela estava chorando tanto, de emoção, e também lembrava que já fez isso também, já fez o aborto. Pessoas que viam o Ramon e que tinham praticado
essa barbaridade. Né? Que era muita gente que ia ver o Ramon, padre, muita. Lá em casa era o tempo todo. Então, muita gente lembrava desse passado, né? Porque eu acho que a pessoa não esquece nunca. Isso vai levar para o resto da vida. É um pecado muito grande. É um pecado, claro, muitas vezes a pessoa faz sem pensar. Faz sem pensar. E quando é nova, né? Adolescente. Consequente. Agora, quando é mais velha, às vezes sabe o que está fazendo. Mas mesmo assim quer tentar. E elas têm que pensar também a vida delas também. Porque quem faz uma coisa dessa pode... Eu tenho uma amiga que ela quase, né? Praticou. Não, ela praticou. Mas você disse que, nos bastidores, que você cantava uma música para o Ramon. Canta. É? Que música era essa que você cantava? Essa música você cantava enquanto ele estava lá no hospital? No hospital. Lá dentro da incubadora, eu cantava para ele. Longas jornadas que você ia, que música era essa que você cantava? Eu cantava, bate, bate, coração, ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa, seguimos juntos, muitas águas vão rolar. Coração amigo, milhões estão orando por você e certamente Deus já falou contigo, Ramon. Você cantando essa música, você pensava no Ramon ali, enquanto você o via na incubadora, porque nós estamos tratando de uma situação que com certeza não foi uma situação nada fácil para você, mas com o olhar da fé nós podemos tratar de uma situação hoje muito mais tranquila. Mas ao cantar essa música por Ramon durante esses 7 meses, no seu coração você trazia essa certeza: meu filho, você vai sair daqui. Eu e a enfermeira dele, a Josi, mulher de muita fé. Então eu sempre falava: Ramon, fica aí firme e forte, amor. Mamãe já volta já. Quando eu falava para ele, só um pouquinho, espera só um pouquinho. E a certeza que Deus, depois, quando ele voltou, quando ele já estava praticamente morto e Deus ressuscitou ele de novo, eu falei: não, agora eu não tenho dúvida, Deus vai deixar ele para mim. E deixou. E deixou. E o Ramon está hoje com 21 anos de idade. Uma maravilha ele. E é assim, é dessa forma que se constrói histórias de gente de fé. Eu acho que você deve estar curioso, curiosa. Como é que está o Ramon hoje? Não saia daí. Daqui a pouquinho nós vamos ver e ouvir este milagre. Daqui a pouquinho no programa Gente de Fé. O que você faria? Você era casada, casado, 10 anos se passaram. Você com a sua esposa, você com o seu esposo, decidem ter o primeiro filho, engravidam. Depois de 4 meses de gestação, fazendo ali o pré-natal, bem de forma regular, você descobre que está com um problema seríssimo e que, de forma necessária, é preciso fazer o parto da criança. Já parou para pensar no drama dessa história? Pois é, não é nem ficção, muito menos telenovela. É a história real da Mônica Freire Gomes, que está aqui nos contando um pouco da sua história, a história dela, a história do Ramon, que foi essa criança que nasceu com apenas 4 meses de gestação. Mas você também pode nos mandar a sua história. Esse programa é feito com a sua história.
nós estamos muito interessados em saber onde você foi tocado por Deus. Você pode escrever, fazer o seu testemunho e nos enviar gentedefé@cançãonova.com. Dê ali o seu testemunho, a nossa produção vai entrar em contato com você e quem sabe um dia você não estará sentado nesta cadeira para que também possamos ser evangelizados pela sua história. Mônica, passou um tempo, 7 meses que você disse, depois é hora de voltar para casa. A alegria de receber o filho em casa. Como é que foi isso? Muita emoção e teve que ter muito cuidado, né? Os cuidados com ele, tipo assim, não deixar as pessoas pegar ele, de preferência ver ele pelo vidro, para ele não ter contato, para não pegar nenhum tipo de infecção, porque ele era muito magro. Ver ele pelo vidro, deixa eu tentar entender. Ele ainda foi com a incubadora para casa? Não, botar um vidro lá em casa para não ter assim, contato diretamente, chegar uma pessoa com resfriado para ver ele. Se eu chegasse do jeito que eu estou hoje? Isso, não. Você me deixaria do lado de fora, vendo o Ramon de canto, de longe. De longe. De longe. Aí, então foi dessa forma, né? Até ele pegar peso, ele demorou muito tempo para pegar peso. Para comer tinha que bater tudo, que o estômago dele era muito pequeno. Então tinha que ser tudo. Quando ele chegou com 4 anos, aí que ele chegou 7 quilos. Com 4 anos de idade? Com 4 anos. E ele era do tamanho daqui, da minha caneta, desse tamanho aqui. Eu medi o tamanho dele. Uhum. Mas ali nos primeiros dias, o que ele comia? Como é que você cuidava dele, dava banho? Como é que era esse primeiro contato de ter um filho agora, graças a Deus, longe do hospital, porém, com muitas necessidades? Como é que era isso para você, para a sua família? Você disse que teve que fazer uma adaptação na casa, né? Mas não só física, mas eu tenho certeza também uma adaptação na própria vida. Como é que foi isso? Como é que foram os primeiros dias do Ramon? Eu não acreditava. Tipo assim, eu nem consegui dormir, nem nada, nem eu, nem o Romeu. E aí a Josi foi, né? Ela veio. O meu é o seu esposo. É o meu esposo. E a Josi também, ela foi com a gente, ficou, né? Me deu todo o apoio, me ensinou tudo que eu tinha que fazer com o Ramon. E ela acompanhou tudo, porque eu não sabia como ia pegar o Ramon. Então, eu só pegava o Ramon no bebê conforto. Entendi. Porque eu não tinha como pegar o Ramon. Então, o primeiro banho foi ela que deu. Tinha medo? Era muito, muito medo. Até porque você disse que ele quebrou o braço, quebrou a perna no hospital por causa dessa fragilidade. Isso. Isso causava um medo em você para dar banho, para cuidar? Muito medo. Tanto que eu nunca deixei o Ramon jogar bola. Então, os cuidados... eu sufoquei muito o Ramon. Eu não deixava o Ramon fazer, porque eu tinha medo. Isso já depois de grande? Um pouquinho mais, né? Pouquinho grande. Ele entrou na escola muito novinho, ele entrou na escola com 1 ano e pouco. E eu tinha autorização do juiz para me ficar onde eu estava ali com o Ramon a todo momento. E o Ramon... Nós temos algumas imagens do Ramon quando criança, quando bebezinho, que chegou na casa da Mônica, né? Aquilo ali, as roupinhas do Ramon. As roupinhas do Ramon. O que você diz isso daí? Isso, muito pequeno. Tipo, o Ramon teve 4 enxoval. Até chegar, olha ali, a fralda P eu fazia 4. A fralda P você fazia 4, que são essas, Aí que ele usava, né? E teve 4, até chegar ao tamanho de bebê normal, demorou muito tempo. Ali era a banheira de morango, que ele tomava banho. Banheira de morango, o que é isso? É uma caixinha de morango, onde ele tomava banho.
Ah, como aqueles descartáveis. Isso. Ele tomava banho ali. Esse é meu esposo. Esse é o Romeu. É o Romeu. O primeiro dia que o Romeu pegou ele, né, no bebê conforto. Ah, ele também. Ele O que você sente olhando essas... Aí, o que? Onde ele é que é? pegava fogo. É. Aí ele, na escola, ele sempre estudou na escola de irmã, no Padre Butinhar, que eu só agradeço tudo que a irmã Oliveira fez, faleceu agora, tem mais ou menos um mês. Tinha autorização para ficar lá também. Ele começava a comer meio-dia, uma colher e terminava 4 horas da tarde. Uma colher. A boca dele era desse tamanhozinho aqui do meu... Ele usou 4 aparelhos para poder abrir a boca. Abrir a boca. É. Com a chegada do Ramon, você disse que a casa precisou se adaptar. A família precisou se adaptar. Quais eram os cuidados mais exigentes que o Ramon tinha? O que mais o Ramon exigia de cuidados nessa chegada dele e agora para ficar? A casa tinha que ser toda esterilizada com álcool. Então, toda pessoa que fosse chegar, tipo assim, eu quase não deixava ninguém pegar o Ramon. E quando pegava o Ramon, era no bebê conforto. E aí tinha que passar álcool, tudo, porque lá no hospital se usava até uma roupa, né? Então, a gente foi tentando manter tudo isso que a gente aprendeu lá para o Ramon não pegar uma infecção, porque ele não podia, pouco peso, então era muito perigoso. Se ele fosse pegar qualquer tipo de doença, uma virose. Ele chegou a pegar alguma virose, Não. alguma coisa nesse tempo? O cuidado. E meu marido sempre trabalhando muito. Meu marido chegou a trabalhar, tipo assim, 18 horas, porque a despesa era muito grande. Então, meu marido saía de casa às 4 horas da manhã e chegava em casa, assim, 11 horas. Era o tempo todo. Tipo, fazia todo esse serão que tinha no laboratório, porque trabalhava muito. Porque era muita despesa e só ele, sozinho, para manter. Ele usava o leite, depois passou por leite de cabra, porque não deu certo. Ele era alérgico, tudo, né? Série de coisas. Para ele comer, era muita dificuldade. Ele teve muito refluxo, até com quase 17 anos. Ele teve. Quando você soube que o Ramon não ficaria com sequelas? Quando foi? Porque hoje o Ramon, como nós já dissemos, está com 21 anos de idade. É um caso único, né? Podemos dizer, é um caso único no mundo, sem sequelas. Quando você soube disso? Mas também, quais eram os riscos que ele corria para não ter nenhuma sequela? Ele teve todos, fono, pedagoga, tudo ele teve. Então, a gente não sabia exatamente. E aí ele teve 4 equipes estudando sobre ele. Quando ele fosse entrar no hormônio, a gente não sabia como ele ia reagir a esse hormônio, que foi muito sofrimento. Que hormônio é isso? O hormônio, primeiro foi um hormônio que começou a sair pelo nele muito cedo. Entendi. Entendeu? Até foi muito engraçado. Aí lá na escola dele fizeram até um teatrinho, porque as crianças queriam ter... Por que o Ramon tinha pelo e as crianças também? Entendi. Não tinha, né? Então ficou nascendo pelo muito cedo, tipo assim, com 7, 8 anos, muito pelo. Mas porque ele tomava hormônio? Não, porque ele tinha, aí ele passou a tomar o hormônio, 2 tipos de hormônio. Entendi. Um para parar esse pelo e o outro para depois do crescimento. Porque a gente não sabia que tamanho ele ia ficar. A gente não podia botar na cabeça do Ramon que ia ficar do tamanho do pai, quase 1,90 m. Sim. Então, a gente sempre falando a verdade para o Ramon e sempre contando a história dele. Então, desde criança, desde que ele começou a entender as coisas, ele sempre soube Sempre soube. de onde ele veio. Sempre.
Sempre ele dava até testemunho e tudo. É. Sempre contando a história para ele e não queria. E outra coisa que os médicos tinham medo. Tinha medo do Ramon não aceitar isso quando chegasse na adolescência, porque tinha que tratar do Ramon até 20 anos ficar nessa pesquisa. E a gente tinha muito medo do Ramon desistir. Entendi. E eu com muita fé pedindo a Deus que o Ramon nunca desistiu. O Ramon lutando. Ele até repetiu porque ele não conseguia, conforme ele quebrou o braço, ele ficou sem, né, coordenação motora. Ele pegou, botou o lápis aqui, ele amarrou. Olá. E assim, eu vou conseguir, mãe. Aí a gente foi e enrolou o dedo dele no esparadrapo para ele Poder fazer as provas, avaliações. E tudo. E todo mundo sempre dando apoio para ele, tanto equipe, tanto pessoal da escola lá, todo mundo sempre deu muito apoio. Ele não, tipo assim, ele não teve negócio de bullying. Ele usou tampão durante 4 anos, nunca ninguém... Fizeram um teatrinho também do tampão. Tampão onde? Nos olhos? Isso, porque ele ficou muito tempo na incubadora, a gente sabia que ia acontecer isso na vista dele, de ficar, como é que é o nome que dá? Meio vesgo. Estrábio. É. Então o Ramon ele teria todos os motivos para ser uma pessoa complexada, uma pessoa triste, uma pessoa que poderia reclamar da vida. Com certeza. Né? E não é isso. Nada disso. Muito alegre, feliz, nunca reclamando de nada. Sempre, naquela alegria muito grande dele. E ele pelo menos como você disse, né, que ao amarrar nos dedos o lápis, é uma pessoa de uma decisão, de uma autonomia. É assim desde criança, essa pessoa voltada para frente, uma pessoa que levanta a cabeça. Levanta. Sempre ali, na maior força. A força dele é demais. Eu acho que as pessoas em casa devem estar curiosas. Como é que está o Ramon? Né? Nós vimos fotos, nós vimos várias coisas. Ramon, como é que você está hoje? Olá, sou o Ramon, hoje com 21 anos. Estou aqui no meu local de trabalho, que é a cenografia da TV Canção Nova. Eu tive a graça de fazer um curso de produção de cenografia. Hoje também curso Rádio e TV pela Faculdade Canção Nova. Quero agradecer a Deus primeiramente, a minha família e a todos que fizeram parte desse processo. Vamos agora conhecer um pouco do meu trabalho. Um milagre de Deus. Está aí com 21 anos. 21 anos, só me traz alegria. Perfeito. Perfeito. Sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Posso até dizer que fiquei muito surpreso porque na Faculdade Canção Nova tive a honra e a graça de ser professor do Ramon na disciplina, numa disciplina que ele faz. E só depois é que eu fiquei sabendo da história dele, né? Justamente para provar que é um rapaz extremamente normal. Extremamente normal. Eu fico imaginando, e aí, Mônica, você também pode pensar, quantas pessoas neste mundo que não passaram por aquilo que você passou com mãe, que não passaram por aquilo que o Ramon passou, e são pessoas desanimadas, desesperançadas, pessoas extremamente sem perspectiva de vida. Verdade. O que você, que teve o seu filho
com uma gravidez, com um parto necessário, com apenas 4 meses, vendo seu filho durante 7 meses dentro de uma incubadora, podendo segurar o teu filho apenas depois de 2 meses que ele tinha nascido, e todas essas restrições, quando ele chegou em casa, tudo que foi adaptação, o que você poderia falar para essas pessoas que estão nos acompanhando? Claro, cada uma com seus motivos, mas qual a mensagem de esperança que você pode dar para as pessoas que estão nos acompanhando agora? Que nunca desista. E muita fé em Deus e não desistir jamais dos seus filhos. Entendeu? Porque é uma vitória muito grande. E a mãe tem que ter muita força. Tem que ser mulher de fé. Porque se desanimar, acontecem as coisas, mas você tem que ter muita fé. E não desanimar, jamais. Porque o que eu passei, muita gente falou para mim, eu não tinha coragem. Só de ver, a pessoa falou para mim, que não tinha coragem de ficar ali, acompanhando. Muita gente que via, desmaiava. Só em ver o Ramon. Só em ver o Ramon. E como é que é o Ramon hoje? Nós vimos no VT, estamos vendo agora algumas imagens dele, mas como é que é ele hoje com 21 anos? Este homem, esse jovem que viveu tudo que viveu, como é que é ele hoje? Em casa, com a família, com a profissão, com os estudos? Como é que é ele hoje, assim? Como é que você, como mãe, vê o seu filho hoje? Ele é uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta dele, não tem uma pessoa, ajuda as pessoas. Então, ele é uma pessoa que a gente passou tudo para ele, a realidade também da vida. Porque, tipo assim, ele conviveu com muitas pessoas, assim, com a situação financeira muito boa. Então, eu sempre falei para o Ramon, põe o pé no chão. Porque, né, a realidade... Porque muita gente queria pegar o Ramon para passear. Entendeu? Então, eu sempre falando isso para ele sempre botou o pé no chão. Ele não desiste de nada. Ele quer fazer um curso, ele vai atrás. Até a equipe dele usou um termo, não sei se eu devo falar ou não. O pediatra dele falou que isso é um tapa na cara para todo jovem que não quer nada com a vida. E é mesmo? Só que a sua história não termina aqui, né? Não. A sua história não termina no Ramon. Não termina. Eu fico aqui quase que limitado, que nós temos que contar que a sua história não termina no Ramon. Verdade. Você não é mãe só do Ramon. Não. Né? Você tem outro filho, outra filha? Tenho. O que aconteceu? Quando é que ela apareceu? Quando é que você soube? Quando o Ramon chegou, esse tempo todo que eu fiquei lá, os médicos cuidavam também, que eu não tinha nem cabeça, eles faziam o exame, fazia tudo. E perguntou para mim, Mônica, você está sentada? Eu falei, estou. Você está grávida. Eu desmaiei na hora. Meu marido ficou verde. Aí, as pessoas, todo mundo que estava em volta da gente, muita gente, aí entrou aquela, como é que é? Aquela história para fazer o aborto. Entendi. Porque todo mundo estava pensando na minha vida, porque conforme o Ramon, né, nasceu, aí todo mundo pensou que ia acontecer a mesma coisa. Ninguém pensou no feto que já estava aqui, no bebê que já estava aqui. Foram pensando logo, não, tem que fazer. Literalmente a história de que o que os olhos não vê, o coração não sente. Já estavam vendo o Ramon, não estavam vendo a outra criança que estava vindo, por Verdade. isso que para facilitar... O caminho mais fácil. mais fácil.
E você? Como Não. é que você reagiu a essas tentações? Muita coisa ficou na cabeça. Aí o meu marido é uma pessoa que tem muita fé e um ser humano maravilhoso, meu marido. Chegou para mim e falou, vamos conversar. Se você decidir ficar com o bebê, eu vou te dar todo o apoio. E aí, lá na clínica falou também que ia dar todo o apoio para mim. Que lá não são a favor, né? E aí, no caso, até o juiz autorizava no meu caso, que era uma gravidez assim, né? Que a gente não sabia como é que ia ser. Quando você descobriu, você estava em quantos meses de gravidez? Quantos meses? Não sei se eu estava com 2. 2 meses. Acho que mais ou menos, acho que era uns 2 meses já. Aí meu marido me deu todo o apoio. E aí todo mundo na nossa cabeça e na cabeça do meu marido também. Porque como você trabalha muito tempo, ali se torna uma família. Sim. Aí falou, Romeu, a sua esposa teve um filho no 4º mês de gravidez, menos de 300 gramas, você vai deixar... E todo mundo na cabeça do Romeu. Aí o Romeu, não, eu não vou deixar ela fazer isso não. Se ela vai, eu vou dar apoio para ela. E aí foi, com muita luta. Aí os médicos falaram para mim, foi bem sincero, você não vai construir a Monique, esse bebê que você está... Porque o trabalho... Ela é Monique. Monique. Muito trabalho que vai ter com o Ramon, então você não vai construir esse bebê. Foi falando toda a verdade. Eu falei, não, eu quero ter assim mesmo. Jamais eu vou... Na minha cabeça não passa aborto. E Deus, se Deus... esse bebezinho está aqui, vai dar tudo certo. E quando nasceu quase como... Eram 2 gêmeos em casa, praticamente? Quando a Monique nasceu, aí que o Ramon chegou o tamanho da Monique. Criaram como se fosse gêmeos. Até contar a história, criaram como se fosse gêmeos. E com 12 dias, ela estava à beira da morte. Ela teve que operar o estômago, uma doença rara, que eu não sei nem falar o nome dessa doença. Ela nasceu no tempo certo. Nasceu. Depois de 12 meses, ela teve que fazer uma cirurgia. 12 dias. Ela teve que fazer uma cirurgia. E ele até, o médico perguntou para mim, você tem fé? Eu falei, tenho muita fé. Então você senta aí ou se ajoelha, pede muita fé, porque essa cirurgia que a Monique vai fazer, quase bebê nenhum escapa. E eu ali, ela entrou, eu pedindo a Deus, rezando, pedindo a Deus. Graças a Deus, ela conseguiu sobreviver. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje ela é linda, tem 1,78 m de altura. Qual a idade dela? Tem 20. 20 anos. 20. Para provar para toda a cultura de morte, a vida vale sempre a pena. Existe uma tendência de querer eliminar, querer matar, essa seria a palavra correta. Você estava com um bebê que tinha acabado de chegar, na mesma época você descobre que está grávida. Você já ia ter muito trabalho com o Ramon, era muito mais fácil você descartar a Monique. Verdade. Graças a Deus que você não fez isso. Graças a Deus. E a Monique está hoje aí, com 20 anos, né? Criada juntamente com o Ramon, quase como gêmeas. Muito unidos os dois. Ela, com certeza também, conforme ela foi crescendo, ela foi ajudando a cuidar do Ramon, protegendo um pouquinho o irmão. Como é que foi? Foi ao contrário. Ah, é? Foi o Ramon que ajudava a protegê-la? Isso. Foi assim uma coisa assim, a Monique não fazia nada sem o Ramon. Era o tempo todo a Monique não comia sem o Ramon. A Monique, quando entrava no transporte, a Monique berrava se o Ramon tinha que sentar junto. Aí chegou a hora que doeu muito para ela.
foi a hora de separar os dois. Porque aí a diretora me chamou e falou, não, agora é a hora de separar o Ramon, a Monique, porque a Monique está muito dependente do Ramon. A Monique não queria, não deixava ninguém tocar nela, só o Ramon. Aí ela ficou doente. Isso na escola, separar os dois, né? Separar os dois. Aí botou ela em outra sala. Ela chorava demais, eu tinha que chamar o Ramon lá na sala para cuidar dela. O Ramon protegia a Monique assim de uma tal maneira. Tinha que ver. Era uma coisa. E o Ramon menorzinho, e a Monique foi crescendo. Ele até perguntando, por que a Nick está crescendo e eu não? Porque a Monique disparou. E o Ramon foi... Demorou muito para crescer, né? Muito, muito. Por isso que quando eu fiz a pergunta sobre a Monique, eu me senti até um pouquinho, como é que eu vou dizer, limitado, porque seria uma outra história. Verdade. Seria um outro programa, né? Verdade. Para contar Outra história. sobre a Monique, o Ramon, a Mônica, o Romeu, sobre essa família. Mas eu quero deixar uma mensagem para você, ao ouvir a história dessa mãe. O que fazer com o bebê que está no seu ventre? O que fazer com esta criança que não tem culpa da irresponsabilidade, da violência, não tem culpa, não pediu para estar aí dentro do seu ventre? O que eu quero dizer a você é que, ouvindo a história da Mônica, do Ramon, do Romeu, da Monique, você possa pensar um pouquinho. Será que vale a pena realmente tirar uma vida para que uma outra vida, a sua, seja mais livre? Eu creio que não. Pense direito, pense bem. E seja você também uma pessoa de fé, gente de fé. Eu quero agradecer muito a você, Mônica, por ter vindo, por ter contado um pouco da sua história, né? Aberto as portas da sua história para nós. E convidar, né? E convidar você que nos acompanhou, que está nos acompanhando, a escrever para nós. Conte-nos um pouco da sua história. Envie para o e-mail gentedefé@cançãonova.com, gentedefé@cançãonova.com. A sua história, como a da Mônica, uma de tantas outras pessoas, com certeza ajudarão a muitos outros a conhecer não o milagre, mas a conhecer aquele que faz o milagre. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Tchau. cançãonovaplay.com. Assine já!